Violência patrimonial, esse é um tema que está muito na moda agora. Temos aí o caso da Nayara Azevedo, também o caso da Ana Hickman. E eu tenho visto muito advogado falando besteira na rede social, até nos veículos de comunicação. Então, vou vir aqui com um vídeo um pouco maior para vocês para explicar direitinho o que é essa tal de violência patrimonial. Primeiro ponto. A Lei Maria da Penha, ela traz 5 formas de violência doméstica: violência física, violência moral, violência sexual, violência psicológica e violência patrimonial. Qual que é a grande questão? A Lei Maria da Penha, ela traz a previsão de uma violência patrimonial, só que violência patrimonial não é um crime. Então não existe um crime previsto nem na Lei Maria da Penha e nem em nenhuma outra lei no Brasil prevendo uma pena criminal para o crime de violência patrimonial. O que a gente tem é que a violência patrimonial, que é um dos tipos de violência doméstica, ela pode corresponder a um crime. Que crimes são esses? Crime de dano, crime de extorsão, crime de furto, estelionato, furto mediante fraude, dentre outros. Acontecia isso com o chamado crime de violência psicológica. Por quê? Violência psicológica era prevista na Lei Maria da Penha como uma violência doméstica, mas não tinha um crime para ela. Então a gente inseria alguma outra conduta. Por exemplo, uma ameaça poderia configurar uma violência psicológica. Uma ofensa poderia caracterizar uma violência psicológica. Tinha um vácuo na lei, aí o legislador foi lá e criou um crime, o crime de violência psicológica, que hoje é crime, está previsto desde 2021 no Código Penal. Tem uma pena lá para isso. Ainda não aconteceu isso com o crime de violência patrimonial, porque violência patrimonial ainda não é um crime. Não existe esse crime com esse nome. Ele vai ter outras condutas. Então, por exemplo, o homem que quebra o celular da mulher, quebra o carro, quebra os instrumentos de trabalho dela, ele está praticando uma violência patrimonial, certo? Que vai responder de acordo com cada um desses crimes. Qual que é o grande problema aqui? A violência patrimonial, ela tem 2 tipos. Ou ela é uma violência patrimonial com violência ou sem violência. Vou explicar. Dano. Então o cara vai lá e quebra o celular da mulher. Tem violência. Extorsão. Tem violência. Roubo. Tem violência ou grave ameaça. Até aí tudo bem. O grande problema é que normalmente, e esse é o caso da Nayara Azevedo, é o caso da Ana Hickman, que no caso dessas mulheres, e da maior parte delas, a violência patrimonial, ela não é violenta. Então é um estelionato, um furto, é isso, colocar os bens no nome de uma outra pessoa, não deixar ter acesso à conta bancária. Isso é um exemplo de violência patrimonial sem violência. Deu para entender? E aí você vai me dizer o seguinte: então beleza, Paiva, então quer dizer que o homem que pratica essas condutas, ele vai responder por estelionato, por furto mediante fraude, apropriação indébita, é isso? Não, por quê? No Código Penal, a gente tem uma isenção de pena, presta atenção, para a pessoa que praticar crime patrimonial sem violência, furto, estelionato, apropriação indébita, e for casado. Então, a gente tem um problema, a gente tem um grande problema na lei. Por quê? Violência patrimonial não é crime específico e a gente tem um artigo do Código Penal que se aplica à Lei Maria da Penha, dizendo que se o seu marido praticar um estelionato contra você, um furto, uma apropriação indébita, ele está isento de pena. E eu tô vendo um monte de advogado que não é criminalista, que não é especialista, falando besteira nas redes sociais, falando besteira nos veículos de imprensa, porque simplesmente não conhece o direito criminal. Daí a necessidade, eu sempre falo aqui, de vocês terem assessoramento de um advogado especialista na área. Não só um advogado criminalista, como um advogado criminalista especialista em violência doméstica. A gente tem um grande vácuo na lei aqui e, claro, são questões que hoje o direito penal não resolve,
mas nós temos outros instrumentos. Então, o próprio direito de família vai ter alguns instrumentos para verificar essas fraudes e ter um ressarcimento dessa mulher. O direito civil, tá? Agora, não é ainda no direito do trabalho para essas violências patrimoniais sem violência, tá? E aí, a grande solução que eu coloco aqui é o seguinte: nós precisamos pressionar os nossos legisladores para que eles incluam na Lei Maria da Penha um artigo dizendo que, já tem outros assim na Lei Maria da Penha, tá? Um artigo na Lei Maria da Penha prevendo que essa isenção de pena que é praticada nos crimes patrimoniais, lá do Código Penal, não se aplica a casos de violência doméstica. É a única forma da gente poder falar de crimes de furto, estelionato, apropriação indébita, crimes patrimoniais sem violência na constância do casamento. Lembrando, casamento ou união estável. Se já é divorciado e a conduta é posterior ao divórcio, aí não tem essa isenção de pena. Tem um requisitinho ali que eu vou explicar no próximo vídeo, mas não tem essa questão. E aí me diz o seguinte: você apoiaria um projeto de lei que impede essa isenção de pena nos casos de violência patrimonial da Lei Maria da Penha? Comenta aqui embaixo.